Amém, meu amado, minha amada. Vamos juntos, vamos caminhando. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nesta noite. Romanos capítulo 8 é o texto da palavra de Deus que eu quero ler com você. Então, se você está aí com a sua Bíblia, se você está acompanhando pelo seu celular, você não vai conseguir ler, mas se você tem a sua Bíblia aí impressa na sua casa, então peço para você deixar ali, porque eu vou ler alguns versículos e o propósito nessa noite. Hoje de manhã, inclusive eu quero agradecer ao Fran, que fez a condução ali do culto. Eu entrei na hora ali da mensagem, eu estava no Rio, onde fui falar para algumas centenas de líderes que se reuniram, para líderes das principais igrejas do estado do Rio de Janeiro, e eles me convidaram para estar ali capacitando, ajudando, treinando, inspirando a igreja no Rio de Janeiro. Então tive o privilégio de poder servir os irmãos durante o dia do sábado e voltei agora na hora do almoço, encontrar aqui a família e poder estar junto aqui com os irmãos. Obrigado pelas orações, a gente sempre conta com as orações dos irmãos. Obrigado pelo carinho. E o propósito nessa de manhã falamos sobre a nossa vida ser comparada a uma árvore. A árvore que dá bom fruto. Tem a árvore que dá um mau fruto, um fruto ruim, e tem a árvore que dá o bom fruto. E pela qualidade do fruto a gente começa a distinguir a natureza da árvore. Falamos também que aquele que confia no Senhor, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem, daqueles que seguem a obra da carne, o fruto da carne. Eles não seguem este tipo de conselho, mas aqueles que meditam na lei de Deus, aqueles que amam a lei do Senhor, meditam nela, pensam nela, eles criam formas de praticar a lei do Senhor de noite. A Bíblia diz que essas pessoas terão uma vida comparada a uma árvore cujas folhas estão sempre verdes, cujas raízes estão sempre próximas às águas. Serão comparadas a uma árvore que dá o fruto na estação própria, e tudo o que faz prospera. Você quer ter essa vida? A palavra do Senhor está dizendo que você tem acesso a essa vida. Se você quer que a sua vida seja comparada a uma árvore que não teme, conforme o texto de Jeremias, esse é o texto de Salmos, o texto de Jeremias diz que aquela pessoa que confia no Senhor é como aquela árvore que não tem medo do calor nem do tempo de sequidão, ela continua com a folha verde. Olha que milagre, olha que bênção, amados. Eu desejo muito que você e eu vivamos essa vida de folhas sempre nutridas, frutos bons, e que prospere em tudo que faz. E nessa noite o texto que eu quero ler é para que provoque esperança no seu coração. Estamos fazendo a série Aprender. Você sabia que até para ter esperança a gente tem que aprender? As pessoas pensam que esperança é apenas assim, elas pensam que esperança é pensamento positivo. Não é. Olha, a partir de hoje, talvez eu estou te dando uma informação nova. Lembra que falamos domingo passado? Quando a gente começa a aprender, a gente tem um processo. Primeiro, a fase 1 é quando a gente erra porque não sabe. A fase 2 é quando agora a gente já sabe e começa a errar menos, mas muitas vezes continua errando. A fase 3 é quando a gente vai passar para aquele nível de começar a acertar mais do que errar, mas é a fase da subida do avião, gasta muita energia, tem que repetir muito, praticar muito, está disposto a mudar a forma de pensar. Mas a fase 4 é quando você alcançou a altitude cruzeiro e você consegue acertar mais do que errar. A esperança é uma coisa que a gente aprende. Grave isso para quem está anotando aí. Eu sei que tem muita gente que anota, muita gente que já aprendeu a aprender. Anota. A esperança é uma coisa que a gente aprende. Eu vou repetir isso porque eu sinto que muitas pessoas nunca tinham parado para pensar nisso. Esperança é algo que a gente aprende a ter. Esperança não é pensamento positivo. Ai, tomara que dê certo. Ai, tomara que dê certo. Não, isso é pensamento positivo. Isso não é esperança. Esperança tem base, pensamento positivo não. Uau, hein? Esperança, você tem esperança com base em um fato que você conhece.
mas que você ainda não vê. Pensamento positivo não. Pensamento positivo não tem base. A palavra de Deus ensina a gente a ter esperança. Quem conhece Jesus é o povo mais esperançoso da terra. Sinta isso no seu coração. Eu desejo muito que nessa noite, o Espírito Santo de Deus alcance você, onde você estiver agora, a sua família, o membro da sua família que está aí sentado do seu lado, que está aí perto de você. Que cada coração agora, em nome de Jesus, eu digo isso na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que a esperança alcance o teu coração agora. Mas não a esperança do pensamento positivo, a esperança da confiança em Deus. Todo medo vai embora do seu coração, em nome de Jesus. Declaro você uma pessoa inabalável. O medo pode até passar, a gente pode até sentir, mas a gente não é governado pelo medo. O medo não vai tomar decisões por nós. Como Paulo dizia, a gente fica até perplexo, mas a gente não fica desanimado. A gente está cheio da ânima é a alma. Estamos animados, fortalecidos, cheios de esperança. E o texto que eu quero ler está aqui em Romanos capítulo 8, que diz assim. Como é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e vou apresentando pedacinho por pedacinho daquilo que Deus tem para nós. Combinado? Então a palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 24. Olha só. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Se você já está vendo, você não precisa nem esperar. Você já está vendo, você está falando assim, ó, tá ali, ó. A esperança, lembra que eu falei? É algo que a gente tem base. A gente declara a esperança porque a gente tem base. Mas a gente ainda não está vendo. Continuando o versículo 24. Quem espera por aquilo que está vendo? A gente ainda não está vendo. Mas a gente está cheio de esperança. Versículo 25 diz assim. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Como outro texto de Romanos também, Paulo ensina que essa paciência que a gente precisa exercer, a paciência que é um fruto do Espírito Santo na nossa vida, ela também vai gerar em nós esperança, a gente vai ser experimentado. Por isso que eu falei que esperança é uma coisa que se aprende. Esperança não é para quem não foi exercitado. Esperança é um fruto que nasce pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós e pelas provações pelas quais passamos. É uma coisa que precisa ser aprendida, irmãos, e para a galera mais jovem. Esperança é uma coisa que a gente aprende. Muitas vezes aprende por causa da tribulação que a gente passa e que a gente tem que ter paciência. Eu já encontrei pessoas que olham para todo esse cenário e acabam perdendo a paz e acabam ficando... Eu sei que do ponto de vista humano você pode até dizer, mas tem motivo, mas na verdade aquilo faz mal para elas mesmas. Elas, ao invés de declararem a palavra de Deus, elas ficam, parece que gerando um sentimento ruim. Esse negócio... Gente, o que nós estamos passando, nós precisamos nos lembrar de que mesmo com a perda de vidas humanas, o que deixa o nosso coração rasgado, mas nós precisamos lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. Quem conhece o Senhor é consolado, é fortalecido. Todos nós sabemos que um dia deixaremos essa terra. Paulo dizia, se a gente só pensa nessa terra, a gente é o mais miserável dos homens. Nós temos uma casa preparada para nós. Nós temos confiança plena. Lógico que desejamos viver bastante, amamos a longa vida, mas nós precisamos decidir onde está a nossa esperança. Então, eu falo isso com toda a liberdade, peço permissão a você para fazer uma recomendação. Cuidado com o tipo de mensagem que você vai enviar. Você tem toda a liberdade, você tem os seus aparelhos na mão, mas a minha sugestão, uma sugestão que eu faço a você, não envie mais mensagens do que a quantidade de mensagens que você apresenta a Jesus. Se você quer falar
sobre algo, tá difícil, manda junto uma mensagem que apresenta Jesus, é a minha sugestão. Manda junto uma mensagem que apresenta o plano de Deus para a vida daquela pessoa. As pessoas hoje, todo mundo, né, o ser humano sente que porque tem uma rede social na mão, ali pode falar tudo o que quiser. Então, se você quer falar, quem é que vai te impedir? A consciência é sua. Mas se você quer falar de A ou de B, quer falar? Mas fale também de Jesus, apresente Jesus. Você pegou o que eu estou dizendo aqui? Não comunique mais mensagens num número maior do que o número que você fala sobre Cristo. Não comunique mensagens que vai trazer mais pânico do que a quantidade de mensagens que vai ajudar as pessoas a confiarem e a não se desesperarem, serem prudentes e não se desesperarem. Use com sabedoria, cuidado com o que você fala, porque quem crê em Jesus é o povo mais cheio de esperança. Versículo 27 diz assim, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Alguns irmãos estão sentindo muita fraqueza, talvez. Olham para toda essa situação, ficam perplexos. E às vezes não consegue nem fazer plano futuro. Deixa eu dar uma boa notícia para você. A palavra de Deus está escrito, o Espírito Santo de Deus está te ajudando agora. Ele está te ajudando agora. A palavra de Deus diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade que por vezes passamos situações que tem gente que acha que para orar tem que orar bonito, né? Falar umas palavras bonitas. E na verdade tem momentos que a gente às vezes não sabe nem por onde começar, não sabe nem como pedir. E você percebeu que o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós. Ele entende a nossa dor, nossa aflição, ele entende tudo isso. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus te ajudando. Versículo 27, e aquele que sonda os corações, que é Deus, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você sabe, eu vou te dar mais uma boa notícia. Evangelho significa boas notícias. O Espírito Santo de Deus está intercedendo pela sua vida. O Espírito Santo de Deus, que é revelado por Jesus, o Espírito Santo de Deus revela Cristo aos corações e Cristo como nosso intercessor. Você está sendo apresentado diante de Deus por Jesus. Olha só que coisa linda, o dia que você foi criado, o dia que você foi criada, não foi sem propósito. Não foi só a fecundação de um óvulo com um espermatozoide ali, um ser que Deus nem tem consciência de quem é. Não, você foi gerado na mente de Deus. Existe um plano lindo para você. E lá no céu o Senhor intercede por você. Olha que boa notícia, creia nisso, a palavra do Senhor está dizendo, e o versículo 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo tem um plano de Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora mesmo, voltando do Rio, estava sentado do lado de uma pessoa que a gente conversou ali um pouquinho e num determinado momento essa pessoa, ela mencionou um fato da vida dela, mas ela não aprofundou, ela passou pelo alto, mas depois ela compartilhou um fato duro. Me permita aqui não entrar na questão, até porque nem é o foco. E eu ouvi a história, que história difícil, irmãos. Nenhum de nós, olha, que eu saiba, na minha vida eu não conheci ninguém que viveu um fato que essa pessoa viveu. É a primeira pessoa na minha vida que experimentou essa condição. Mas ela disse para mim, e eu orei por essa pessoa no final, quando a gente aterrissou, ela conseguiu enxergar um propósito no meio dessa situação tão terrível que ela enfrentou. Queridos, tudo depende da maneira como a gente enxerga. Lembra que Jesus falou, os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se eles forem maus, teu corpo estará em trevas. Se você enxergar plano, propósito de Deus, ainda que naquele momento é tão difícil, mas se você enxergar que Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
Você vai se manter firme, você vai usar aquela situação para ajudar pessoas, aquilo vai te fortalecer, ainda que no momento seja tão duro. Mas se você se tornar uma pessoa que reclama, uma pessoa que olha do jeito errado, aquilo só vai servir para te afundar, para o seu próprio prejuízo. Nessa tarde, como pastor, como um amigo, um irmão em Cristo em você, da sua vida, seus, abrace esta verdade. O Senhor está cooperando em todas as coisas. Versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabia que o nosso caráter está sendo tratado para que ele seja um caráter parecido com Jesus? Você sabia? Você já tinha parado para pensar nisso? Que o nosso caráter está sendo forjado para que ele seja parecido com o caráter de Cristo. A imagem de Cristo sendo trabalhada dentro de nós. Olha, você sabe quando está diante de uma pessoa experimentada, provada e que aprendeu a amar e passou a se parecer mais com Jesus. É engraçado. É uma coisa muito interessante, melhor dizendo. Você sente uma unção, você sente algo especial na vida daquela pessoa. Eu desejo que todos nós tenhamos nossa vida parecida com a de Cristo. Versículo 30, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. E aí Paulo diz no versículo 31, que diremos então diante dessas coisas? Você está vendo aqui, Paulo está entusiasmado, ele está dizendo, olha, o que a gente vai dizer diante de tudo isso, sabendo que por mais difícil que seja a situação, nós podemos ter esperança. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não esteja enxergando, mesmo que ninguém esteja trazendo qual é a resposta, nós podemos ter esperança. Sabe por que nós podemos ter esperança? Porque aquele que criou cada um de nós, primeiro, ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele sabe que tem hora que a gente não sabe nem como orar, mas ele intercede por nós. Aquele que criou, aquele que soprou fôlego de vida nas nossas narinas, em nossos pulmões, a palavra de Deus diz que ele está cooperando. Tudo está servindo para o nosso bem. E Paulo diz, então, diante de tudo isso, o que nós vamos dizer? O que nós podemos declarar? E aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, por mais grandioso e assustador que seja um cenário que a gente, aos olhos humanos, eu quero lembrar você nessa tarde, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra? O Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, quero te lembrar isso. Talvez o Senhor trouxe você aqui nessa tarde só para te lembrar que Ele continua conosco. É só no tempo da alegria que é tempo de louvar ao Senhor? É só no tempo da bonança, da paz? Nós não declaramos, sempre declaramos e cantamos que Ele é o socorro bem presente na angústia? É muito fácil declarar que Ele é o socorro bem presente na angústia quando não precisa de socorro. Mas e agora que nós estamos prestando socorro? Ele é o socorro bem presente. Essa é a hora de colocar em ação tudo aquilo que a gente declara. Muitas pessoas gostam de recitar o texto do Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Muitas pessoas declaram isso e agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Quando nós olhamos para a sociedade, passando por esse vale, agora chegou a hora de dizer, não temeremos, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você aí na sua casa, onde você estiver agora. O Senhor te ama, Ele está usando minha boca para comunicar isso a você. Você não precisa de uma luz azul, um vento, um anjo, não precisa. Você está tendo a palavra de Deus sendo proclamada agora para a sua vida, e seus ouvidos estão ouvindo, você está recebendo agora. Você está recebendo, creia. E aí no versículo 31 ele ainda diz, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou nem Jesus, mas entregou por nós.
Você imagina o amor de Deus por mim, por você? Ele não poupou Jesus. Ele, mesmo a gente sendo pecador, ele enviou Jesus. Se ele fez isso, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Você acha mesmo que Deus te esqueceu? Se ele não poupou Jesus, eu quero lembrar você que Jesus morreu em nosso favor. Se ele não poupou Jesus, você acha que agora ele não vai te entregar tudo? Que agora você que ama Cristo, você que se rendeu a Jesus, você que está aqui reunido neste canal levando a sério a palavra de Deus, você acha que o Senhor não vai entregar juntamente com o Filho todas as coisas, conforme diz aqui o texto? Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, você percebeu o cenário poderoso? Eu quero interpretar esse texto da Escritura para a sua vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, quem é que vai se levantar contra você, filho? Quem é que pode ir contra você se Deus está com você? Se quando a gente era pecador, ele já entregou o Filho dele, como que ele não vai entregar tudo que ele tem de bom para a nossa vida? Mesmo no meio da tribulação, onde ele está trabalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Quem é que vai nos acusar? Quem é que vai intentar algo contra nós, se nós temos alguém profundamente poderoso? Quem nos condenará? E aí ele coloca, se Cristo Jesus morreu por nós e ressuscitou, e ele é o primogênito dentre os mortos. Sabe por que significa primogênito dentre os mortos? Se você nunca parou para prestar atenção nessa expressão, eu vou explicar hoje para você. Primogênito dentre os mortos. O que é primogênito? Primeiro filho. Primogênito dentre os mortos significa aquele que foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. E esta mesma bênção que veio sobre Cristo virá sobre todos aqueles que nele creem. A Bíblia é clara em dizer, e se você crê na Bíblia, você precisa crer nela inteira. Ela diz que este fato histórico que aconteceu sobre o corpo de Cristo também será manifestado sobre o corpo daqueles que creem no Senhor. Jesus é o primogênito, ele foi o primeiro, mas todos nós um dia também ressuscitaremos com ele. Então veja bem, amado, se nós temos uma promessa deste tamanho, se nós temos uma promessa dessa proporção, eu pergunto para você, quem pode ir algo contra você, querido? Quem é que pode? Eu quero ampliar sua visão nesta tarde, amplia sua visão nesta tarde. Você está diante de alguém poderoso que é o Senhor, que ressuscitou, Ele deu a sua vida por nós, Ele está reinando à destra de Deus. Você sabe quem é que está intercedendo por você? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele intercede por você. Ah, mas o diabo... Não, o diabo é criatura. Ele é criatura rebelada. Ele não está no mesmo nível. Ele é uma criatura rebelada que já tem sua condenação decretada. Eu estou falando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está a seu favor. Você está percebendo como o seu coração pode se encher de esperança? Eu estou extremamente firmado nisso, mas eu não peguei isso não. Eu estou agarrado nisso com toda a minha força. Isso tem sido uma fonte de alegria e de ânimo e de gratidão no meu coração. E caminhando aqui, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida e preciosa, Paulo fala então, queridos, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem é? Tribulação? Se Paulo estivesse vivendo aqui em Guarulhos hoje, no século XXI, ele estaria falando a mesma coisa. Pandemia vai separar a gente? Porque eu não temo mais a pandemia do que ficar separado do amor de Cristo. Uma coisa que eu não entendo, em nome de Jesus, eu creio que isso vai cair como uma revelação espiritual no coração de muitas pessoas. Como que tem gente que morre de medo da pandemia e não tem medo de ficar longe do amor de Deus? É uma inversão de valor, não entendeu, cara. Não entendeu, querido. Está invertendo os valores.
tem medo da pandemia, mas não teme ficar longe de Deus. Como é que pode? Porque se você teme a pandemia, mas não teme ficar longe do Senhor, você está dizendo, a pandemia tem mais valor no meu coração, as ameaças que a pandemia tem sobre o meu corpo são muito mais poderosas do que a presença de Deus na minha vida. Talvez isso está caindo como algo assim tão conscientizador, mas isso é bom. Isso é bom, meus amados, para que a gente hoje se posicione de forma correta. Você não precisa temer a pandemia. Você tem que temer ficar longe do amor de Deus. Você tem que temer ficar longe da palavra. A única coisa que você tem que temer é o seu coração ficar frio. Eu gostaria muito, em nome de Jesus, que aqueles que estavam fracos na fé e ficaram dispersos, não acompanharam mais os cultos online, e isso talvez revelou o quão longe já estavam de Deus. É muito bom estar junto, mas pelo que você está conectado a Deus? Só porque você encontra pessoas ou porque você realmente honra a palavra? Não tema mais a pandemia. Teme ficar com o seu coração frio. Isso sim, você fala, Senhor, nunca deixe meu coração frio. Eu quero ouvir tua palavra, eu quero estar sensível à tua voz, quero buscar, quero participar, vou participar. Não dá para ir coletivamente, não dá para encontrar pessoalmente lá. Vou acompanhar, vou nutrir minha alma, não quero ficar longe do Senhor nunca. Coisa poderosa que Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, pandemia vai separar, a angústia, a perseguição. E quando eu falo isso, que eles não estou desprezando, me interprete bem, desprezando os cuidados que a gente tem que ter. Não, precisamos ter cuidados, nossa família, a gente cuida, higienizamos quando chega aqui em casa, a gente leva a sério essas coisas, mas nós temos equilíbrio, temos esperança, sabemos quem está conosco, não deixamos o medo nos governar. E eu estou aqui, meus amados, minha família, eu, nossa equipe, os irmãos, líderes de células, nós estamos para servir essa igreja. Não me canso, eu digo isso no nome desta equipe linda, nós não nos cansamos e não nos cansaremos. Estaremos do seu lado, passaremos por isso juntos, porque quem renova a nossa força é o Senhor. E o versículo, continuando no 35, eu não consigo sair do 35 aqui. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? É isso que vai separar, Paulo dizia. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está dizendo assim, a gente passa por tanta coisa, e naquela época Paulo estava sendo perseguido por causa do evangelho. Paulo foi ameaçado muitas vezes. Alguém aqui já foi ameaçado por pregar o evangelho? Não? Então você não chegou nem... Você não entendeu o que Paulo passou. Ele sabe o que é perseguição. Ele foi ameaçado, ele foi perseguido. Ele está dizendo, a gente passou por tudo isso. Agora, nós aqui enfrentamos problemas diferentes dos dias de Paulo, é verdade. Mas Paulo está dizendo, e ele nos convida a todos nós dizermos que está lá em Romanos 8. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Portanto, nesta noite, neste dia, neste momento que estamos aqui reunidos, amados, se alguém aqui reunido neste encontro, neste culto ao Senhor, estava com seu coração abalado, com seu coração desanimado, alguém, talvez você perdeu alguém muito importante na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo, Ele está com você, Ele te anima, Ele te fortalece, Ele faz você ser mais do que vencedor sobre esta perda, Ele faz você ser mais do que vencedor sobre este cenário, Ele te apoia, Ele te consola, Ele te fortalece. Através da sua vida, muitas pessoas vão conhecer o amor de Deus. Versículo 38, sabe por quê? Paulo está dizendo isso, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada será capaz de nos separar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Você percebeu que a esperança que Paulo ensina para nós aqui, como eu disse aqui no início do culto, esperança é uma coisa que se aprende. Esperança não é pensamento positivo, não. Esperança é uma coisa que a gente aprende pela revelação da palavra de Deus na nossa vida. Você percebeu que Paulo, ele inclui na lista de coisas que não vão separar a gente nunca do amor de Deus, ele inclui na lista a própria morte. Paulo não tem esperança só, não, até o final vai dar certo, vamos ter esperança. Ele falou, mas nem a morte vai separar, nada vai separar, nada vai separar, ninguém, nada, nem no mundo espiritual, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a vida, nem nada pode nos separar, porque tudo que Deus fez por meio de Jesus e o que Ele está fazendo em nós por meio do Espírito Santo é tão forte, é tão conectado, é tão lindo, é tão poderoso que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abrace isso em nome do Senhor nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus renovado sobre sua vida. Eu declaro em nome de Jesus a esperança renovada sobre a sua vida. O Senhor está conosco e nada vai nos separar do amor dEle. Nós somos alvos do amor de Deus. Como dizia o profeta, ainda que as montanhas até se mudem de lugar, o teu amor não vai se desviar da nossa vida. É maravilha. Somos alvos da bondade e do amor de Deus. As montanhas podem querer se mudar de lugar, o que é difícil de acontecer, mas o amor de Deus não vai se desviar de você. Onde você estiver, seja onde você estiver agora, você pode às vezes estar se sentindo dentro de uma cova, de um lugar assim, ai Senhor, o amor de Deus vai até aí, nesse buraco é onde você entrou, essa condição, o amor de Deus alcança você, Ele puxa você, Ele torna você alguém cheio de esperança nessa tarde. Amém? Eu quero fazer uma oração nessa tarde junto com você, para que essa palavra caia como uma semente que gere frutos. Gere frutos no seu coração. Vamos orar? Me permita fazer essa oração junto com você. Eu não consigo interagir aqui com você, não estou vendo os seus gestos, o que está acontecendo, se você está olhando, se você talvez esteja até chorando, ou esteja recebendo, ou esteja louvando, agradecendo, esteja refletindo. Eu não consigo te ver, mas o Senhor te vê. E eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa demais. Tua palavra nos fortalece, Pai. Tua palavra nos anima, ela nos encoraja. A gente acabou de ver aqui tanta coisa que o Senhor fez. Tudo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus na nossa vida. Como o Senhor tem agido em nós por meio do Espírito Santo. Enchido o nosso coração de esperança. Jesus, toda a obra da cruz, o que Ele realizou ali. Ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para levar sobre si o nosso velho homem, mas Ele ressuscitou, se assentou à destra de Deus, Ele reina poderosamente. Quem é que vai, Senhor, nos acusar de alguma coisa? Senhor, quem é que vai nos separar do Teu amor? Nada vai nos separar do Teu amor, Senhor, nada. Você que está aí, onde você estiver agora, diga comigo, nada me separará do amor de Deus. Diga eu, nada me separará do amor de Deus. Toca, Senhor, toca agora, toca em cada coração. Toca agora, Senhor. Eu declaro cada homem, cada mulher, cada jovem, cada senhor, senhora, crianças que estão aqui. Eu declaro agora, Senhor, um poder renovado sobre suas vidas. Eu declaro, Pai, algo inexplicável, um sentimento de satisfação, Senhor, de realização, de confiança inabalável. Declaro sobre a vida dos meus amados. Declaro o poder da palavra de Deus viva, pulsando, como o nosso sangue está sendo impulsionado pelo nosso corpo. Eu declaro o poder da palavra sendo impulsionado dentro da tua vida, na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, amém.